pessoas, eu me chamo Daniel Ricardo e o vídeo de hoje serve para desmentir de uma vez por todas qualquer argumento anti-gay escorado na Bíblia Sagrada. Para começo de conversa, a palavra homossexual não possui equivalente nem no grego e nem no hebraico bíblico. A palavra homossexual é uma palavra de origem recente, datada de aproximadamente 150 anos, e tendo aparecido pela primeira vez na Bíblia na edição revisada de 1946. Ou seja, antes de 1946, a palavra homossexual nunca sequer constou na Bíblia. Aí você me pergunta, como a palavra homossexual foi parar tantas vezes na Bíblia Sagrada? É isso que você vai descobrir. Não existe palavra nem no grego e nem no hebraico bíblico para sodomia e sodomita. O uso dessas palavras é contemporâneo. Sodomita na Bíblia pode significar simplesmente habitante de Sodoma, assim como Moabita significa habitante de Moabe e não um novo tipo de Pokémon. Qualquer passagem do Novo Testamento que faça uso das palavras sodomia e sodomita para qualquer outra coisa que não seja fazer referência aos habitantes daquela cidade são traduções mal feitas, tendenciosas e fraudulentas. Não acredita em mim? Vai no texto original em grego e hebraico e me acha uma palavra que ligue sodomia e sodomita à homossexualidade. Você nem vai encontrar sodomia e sodomita para começo de conversa. Sodoma está entre as passagens bíblicas favoritas de certas pessoas para oprimir homossexuais, devido à tentativa de estupro coletivo dos habitantes de Sodoma para com os anjos hospedados na casa de Ló. Seria uma pena para ele se em Gênesis 18 ficasse provado que a destruição de Sodoma foi premeditada e Deus enviou seus anjos à casa de Ló para alertá-lo da destruição de Sodoma. O que faz com que esfreguem Sodoma na nossa cara até criar farelo é o fato de Gênesis 19, versículo 4, descrever que homens da cidade estavam cercando a casa de Ló para estuprar coletivamente os anjos, o que teria provocado a ira do Senhor. Ideia essa que já se provou falsa, uma vez que em Gênesis 18 fica provado que Deus já havia ordenado a destruição da cidade bem antes disso. Seria uma pena também se no texto original em hebraico e até mesmo nas primeiras traduções gregas a palavra traduzida hoje como homem fosse na verdade uma palavra ambígua que inclui homem e mulher. Mas se mesmo assim alguém quiser discutir que eram somente homens cercando a casa de Ló e que isso provocou a ira do Senhor, usar um caso isolado de estupro coletivo para condenar relações homossexuais é no mínimo o uso burro e desonesto da palavra de Deus. Se o argumento não foi o suficiente para você, Ezequiel 16, do versículo 49 ao 50, deixa claro o motivo da destruição de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Tornaram-se soberbos e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. E se não foi o suficiente para você, vamos ver o que o próprio Jesus Cristo tem a dizer sobre o motivo da destruição de Sodoma. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Agora que vocês já sabem que a desculpinha de Sodoma não faz sentido, vamos à próxima desculpinha. Arsenokoites. Palavra formada pela junção do prefixo grego para homem, arseno, e a palavra grega para cama, koites. Numa tradução literal, significaria camas de homem. É encontrada em Timóteo 1:10 e em 1 Coríntios 6:9. Fora dessas duas ocasiões, a palavra simplesmente não aparece mais em lugar nenhum da Bíblia. O significado da palavra arsenokoites ainda é debatido, pois a palavra é bastante obscura e a única forma de entender o que ela realmente quer dizer nessas ocasiões é analisando o contexto na qual se encontram. 1 Timóteo 1, do versículo 8 ao 10.
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. A palavra traduzida como sodomita em Timóteo não passa da palavra arsenokoites. O erro de tradução é provado porque, se você reparar bem, existem pares estruturais nas palavras. Elas são sinônimos. Observe a planilha. Temos 2 sinônimos na fileira A, 2 na B, 2 na C, 3 tipos de homicídio na D e mais sinônimos na F. Mas e a fileira E? Para entendermos melhor, temos que analisar como essas palavras se encontram em grego. As palavras são pornos, andrapodistes e, adivinhem só, arsenokoites, que juntas nesse contexto significam prostitutos e traficantes de escravos, e não sodomita, muito menos homossexual. Oh, a desculpinha acabou. Vamos para a próxima desculpinha. Romanos. Quer Romanos? Toma Romanos, meu amor. Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 27, diz: Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O versículo 24 fala sobre luxúria, o 25, mentira e idolatria, o 26, paixões infames, e o famigerado 27, que diz: E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É bem fácil ignorar o real significado do versículo 27, porque a forma porca como interpretam nas igrejas é bastante popular. Mas se você reparar bem, se os homens desistiram das relações naturais com suas mulheres e foram se relacionar com outros homens, é porque antes disso eles se relacionavam regularmente com mulheres. O que seria um prato cheio para certas pessoas se a palavra grega traduzida como desistiram fosse afentes, que significa desistir, divorciar, deixar para trás. Basicamente, esses homens eram heterossexuais atraídos naturalmente por mulheres e viraram as costas, desistiram, divorciaram-se, afentes de suas esposas. E as mulheres estavam fazendo o mesmo com seus maridos para irem se relacionar com outras mulheres. Paulo não está se referindo a homens que se sentem atraídos por homens desde a juventude, como é o caso da maioria dos homossexuais hoje, e sim condenando homens que deixaram suas mulheres para trás para se relacionarem com outros homens. Mas por que os homens fariam isso, você me pergunta? Contexto é tudo. Nessa passagem existe um determinado número de homens e mulheres com uma situação de luxúria, falsidade, idolatria. E assim, um pouquinho de resistência em não matar a aula de história esclareceria muito bem essa situação como uma orgia. Prática bastante comum na era greco-romana onde a história se passa, diga-se de passagem. Mas por que Paulo falaria de orgias? Basta pesquisar as práticas pagãs contemporâneas a Paulo para se dar conta de que orgias sagradas dedicadas à deidade Baal aconteciam no Monte Peor, em Moabe. Nessas orgias, famílias inteiras faziam sexo sem ligar a mínima para os laços familiares, e faz total sentido para Paulo condenar essas práticas.
Agora, com o contexto histórico e religioso em mente, releia Romanos 1, do 24 ao 27. Que diferente que ficou, né? Isolar o versículo 26 e 27, distorcer o contexto para condenar homossexuais, não passa de uma projeção do seu próprio preconceito. E mesmo que esses dois versículos isolados e fora de contexto valessem de alguma coisa, seria apenas para condenar heterossexuais que abandonaram suas mulheres para ter relações homossexuais e jamais homossexuais que já são assim desde jovens. 1 Coríntios 6,10 diz: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesse caso, duas palavras diferentes foram traduzidas da forma errada. Essas palavras são malakoi e arsenokoitai. O termo malakoi trata-se de um adjetivo que literalmente significa macio e aparece em Mateus 11, versículo 8, para se referir às vestes de João Batista. A Bíblia de Jerusalém traduz a palavra malakoi como katamita, companheiro jovem, pré-pubescente, quase sempre menor de idade, em uma relação de pederastia entre dois homens no mundo antigo, especialmente na antiga Roma. Geralmente refere-se a prostitutos homossexuais jovens e passivos. Com arsenokoitai significando aqui homem que dorme com prostitutos e malakoi como prostituto jovem, nesse contexto, Paulo não só condena o prostituto, como também o homem que se deita com o prostituto. Agora, qual é a desculpa e o fundamento da igreja para achar que isso se aplica aos demais homossexuais? Uma salva de palmas para quem respondeu escorar preconceitos na palavra de Deus. Gênesis acabou. Mas agora vem a minha desculpinha favorita, a desculpinha que eu vou pisar com o maior prazer do mundo. Estão prontos para Levítico? Usar Levítico, livro do Velho Testamento, para apontar qualquer coisa é tão ridículo que nem vale a pena perder seu tempo com pessoas que cometem esse show de hipocrisia. Levítico possui várias proibições que vão de não comer carne de porco, passando por não usar vestimenta tecida com fios diferentes, até chegar em não fazer a barba. Mas a leitura seletiva de alguns babacas só enxerga a parte em que diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Eu fiz o meu dever de casa e digo que hoje é um péssimo dia para quem usa isso para atacar homossexuais, uma vez que a palavra hebraica bdelgumá, traduzida como abominação em Levítico 18:22, esteja relacionada a ídolos e coisas pertinentes à idolatria, um dos motivos por trás da criação das leis do Levítico. O que dá a entender que essa proibição está ligada a uma questão de pureza dos hebreus, para que não sejam como os idólatras babilônicos e cananeus que promoviam orgias e prostituição nos templos de Baal. Mas daí, sou só eu supondo, pode ser só minha imaginação. Mas vamos analisar isso aqui mais uma vez. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Por que enfatizar como se fosse mulher ao invés de escrever logo com homem não te deitarás é abominação? É porque o status social da mulher naquele tempo era literalmente tapete de macho. E essa desigualdade de gênero é amplamente defendida na Bíblia, cuja estrutura está sempre centrada em um homem dominante e uma mulher submissa. Não é nenhuma surpresa que naquele tempo as relações sexuais eram controladas pelo homem e a mulher deveria fazer o que o homem quisesse, da forma que ele quisesse. Um homem se submeter a ser tratado dessa forma, abre aspas, como se fosse mulher, fecha aspas, o colocaria num status social menor, uma vez que o homem seria sexualmente dominado e controlado, o reduzindo a uma mera propriedade e assim manchando a imagem de Deus, que é o que os homens daquela cultura eram considerados.
Com o contexto histórico e social em mente, essa passagem não quer dizer nada mais, nada menos que: você não pode usar um homem como propriedade sexual. Você não pode subjugar um homem sexualmente como faz com as mulheres. Um texto machista e misógino, mas não homofóbico. Gênesis é um livro que, apesar de jamais mencionar homossexualidade, ainda toma o tempo de muita gente que sente prazer em pôr palavras na boca de Deus. O livro de Gênesis busca explicar de onde viemos, e a única forma, tanto naquele tempo quanto hoje para a criação da vida, é a união de macho e fêmea. E eu não estou aqui para desmentir, porque eu já assisti minhas aulas de educação sexual e eu não sou idiota. Mas é completamente equivocado usar Gênesis para condenar homossexuais pelo simples fato da homossexualidade não ser mencionada na criação. Porque, segundo essa lógica, Gênesis não menciona amizade e celibato, por exemplo, e mesmo assim sabemos que amizade e celibato não são abominações perante os olhos do Senhor. Você só enxerga a homossexualidade como abominação em Gênesis porque você quer. Até porque essa lógica de que Gênesis condena a homossexualidade também condenaria o próprio Jesus Cristo, uma vez que Jesus viveu uma vida de celibato e o celibato não é mencionado na criação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês não vão conseguir tirar esse vídeo da internet. Vocês não vão conseguir tirar os questionamentos que esse vídeo levantou da cabeça de quem assistiu. E vocês não têm como contestar esse vídeo sem passar por cima das escrituras sagradas, de Deus e do seu Filho Jesus. Então, em nome de todos os que um dia já foram oprimidos por esse sistema de mentiras, deixo aqui minha homenagem.